vi uma fala sua onde você falava algo mais ou menos assim, porque talvez vai passar na corrente e chega distorcido em mim, né? Mas vamos ver assim, que o homem, quando ele termina um casamento, o homem que pede divórcio é um homem feminino, é um homem que tá com uma energia feminina muito aflorada. Sim. Qual é a relação de uma coisa com a outra? E essa frase é verdade que você falou? É verdade. Tem a ver? Tem a ver. Não é uma regra, Tá. Por quê? Porque existem alguns princípios inquebrantáveis, matrimoniais, que eles são como se fosse uma nulidade matrimonial, por mais que às vezes a igreja não concede, o matrimônio ele se anula. Tá? E às vezes tá na Bíblia mesmo. Por exemplo, Jesus Cristo falou que a única causa de divórcio seria o adultério. Sim. Tá? Então, na hora que aconteceu um adultério sem arrependimento, um adultério recorrente, reincidente, tá? Esse cara ele tem que terminar o relacionamento dele, porque senão ele vai virar um capacho. Tá? Então, existem alguns princípios, algumas corrupções matrimoniais que estão fora dessa regra, vamos dizer assim, de que o homem tá feminino quando ele termina o casamento, tá? Então vou explicar isso, depois eu falo das corrupções matrimoniais. Boa. O impulso, a sombra masculina no relacionamento é traição. Isso se chama efeito Coolidge na neurociência, tá? O homem, ele tem um impulso instintivo de caçar várias fêmeas, porque isso ajuda na proliferação da espécie. Uma mulher, uma fêmea na natureza, vamos falar de animal. Uma fêmea na natureza, ela vai ter um período de gestação. Cada animal tem um período, né? O animal racional, ele tem 9 meses de gestação. Quando termina a gestação, a mulher ainda não está preparada para ter outro e ter sexo. Ela vai ter um período ali de latência, que ela não vai conseguir ter intimidade, né? Então vai aí, às vezes, para um ano e pouco. Tá? Se na natureza a preservação da espécie, e a espécie mais forte é aquela que mais se prolifera, se um macho prolifera com várias fêmeas, ele tem um potencial ilimitado de reprodução. E a espécie se perpetua. Tá? Então, no impulso masculino, a traição, ela é uma sombra masculina. É o hedonismo masculino. A mulher, cara... O impulso da mulher é o divórcio, é o afastamento, tá? É se afastar dos riscos e dos perigos. Quando a gente fala de sistema de luta ou fuga, o masculino pela testosterona, a tendência é lutar. Se ele vê que ele não vai aguentar, ou que não vale a pena, ou se ele é um macho predador covarde, ele vai fugir, tá? O princípio feminino num conflito é fugir, não é lutar. Tá? A mulher geralmente só luta, a fêmea na natureza só luta pra proteger uma prole. Tá? Por algo maior, que é o filho dela. Tá? Caso contrário, a fêmea foge. Tá? A fêmea sempre vai fugir de alguém que traga risco pra ela. Perigo. O macho enfrenta. Tá? Então isso é natural. Então a tendência do feminino, quando tem algum conflito, quando tem algum desconforto, é fugir. A tendência do masculino é lutar ou trair, tá? Então, no caso de um casamento, de um relacionamento onde ele não tá se sentindo admirado, ele não tá se sentindo satisfeito, ou ele é muito imaturo, a tendência dele é trair. A mulher é o contrário, é divorciar, tá? Agora, se o homem tá com as sombras femininas, ele divorcia. E se a mulher tá com as sombras masculinas, ela trai. Tá? Só que existem, como eu falei, exceções. Quais são as exceções? Adultério. Então, assim, se essa mulher traiu o cara... E eu já tive aluno que a esposa traiu e ele era cristão e ele virou pra mim e falou assim, cara, eu quero salvar, eu quero resgatar o meu relacionamento. Eu falo assim, cara, tudo que tiver na minha mão, eu vou te ajudar e a gente vai fazer um processo máximo de resgate do seu relacionamento. Cara, aquele cara, ele era um cara ultra bonzinho. O cara, ele começou a pular na piscina gelada às 5:30 da manhã. O cara começou a malhar. O cara começou a parar de servir café na cama pra esposa. E parar de levar os filhos na escola. E falar assim, eu vou começar a trabalhar e eu vou crescer profissionalmente. O cara virou um patriarca. Entendeu? E fé em Deus, ele ia na igreja, ele se confessava. Daqui a pouco a mulher, ela começou a confessar. Aí a mulher começou E uma coisa que ele falava pra mim. Ele falava assim, cara, minha esposa nunca postou uma foto minha no Instagram.
Que? Nunca postou uma foto da gente junto. Ele falou assim, meu sonho é ver a minha esposa me admirar o suficiente pra postar uma foto junto comigo no Instagram. Sabe qual foi a última sessão que a gente fez? Ele falando. A hora que ele falou assim, eu terminei uma natação em mar aberto e finalizei a prova. A esposa dele pegou, plau, tirou uma foto e colocou ele no Instagram falando que ele tinha finalizado a prova em mar aberto. Nossa. Ele falou assim, velho, eu consegui resgatar meu casamento. E foi uma traição, tá? Então, mesmo que haja adultério, se Deus está presente em um dos lados, existe possibilidade de salvação. Só que a outra parte tem que ter se arrependido, tá? E não reincindir na traição. Sim. A esposa dele, ela se arrependeu e ela não reincindiu na traição. Nossa. Tá? Então existiu essas duas coisas. Agora, se existe reincidência e se existe traição, se existe não arrependimento ou negação, né, de algo que é factual, aí não tem como. Aí você tem que acabar o relacionamento, porque não adianta. Deus já não existe mais matrimônio, entendeu? Deus já saiu de lá. Deus não está mais lá, ele foi expulso de lá, na verdade, tá? Pelo livre-arbítrio humano. Então, aquele casamento não existe mais. Não tem por que ele ser mantido, não tem por que você ficar regando uma flor morta. Sim. Tá? Você vai regar uma flor que tem pelo menos um potencial de voltar a florar, tá? Então, adultério, ameaça à integridade física, né? Se essa mulher tá ameaçando ele de colocar veneno na comida ou de esfaquear ele quando ele estiver dormindo, sei lá que raios. E tem mulher louca pra isso, tá? Existe. A mulher fala muito de... O pessoal fala muito de feminicídio, mas também tem o contrário. Tem. E tem mulher que ameaça feio. Então, ameaça à integridade física ou intelectual. O que é intelectual? É a mulher querer destruir a reputação do cara. Então, por exemplo, a mulher vira e fala assim, eu quero o divórcio, se você não me der, eu vou na polícia. E vou falar que você tá me agredindo. E vou falar que você tá me violentando. Fudeu. Entendeu? Aí o cara fala, ok, então eu te dou o divórcio. Por quê? Porque é uma ameaça à integridade intelectual, tá? Então, ameaça à integridade física ou intelectual, roubo. Então, assim, sua esposa tá te roubando e te enganou, né, financeiramente, tá desviando seu dinheiro pra sei lá o quê. Ok também. Deus já saiu daquele relacionamento, não existe mais aquele relacionamento, Sim. tá? Abandono. Então, eu tenho um aluno, por exemplo, que é um dos meus alunos mais avançados hoje, que a esposa abandonou e deixou ele com a filha. E ele falou, velho, eu tirava tipo 10, 11 pau por mês. Eu tive que sair do meu trabalho porque minha filha não tinha com quem ficar. E ela simplesmente abandonou minha filha. E eu tive que começar a cuidar da minha filha e ir pra um trabalho onde eu tô ganhando 3.000, 3.500. E ele começou a fazer um negócio online pra voltar a se reerguer. Mas ele não teve opção, entendeu? Então abandono, ok, você não tem o que fazer. Você pede o divórcio e você segue sua vida, né? Sim. Então, acontece muito também. Às vezes eu defendo o matrimônio e vem mulher falando assim, fala pra uma mãe que foi pra uma mulher que foi abandonada pelos filhos de que não existe masculinidade tóxica. Aí eu viro e falo assim, eu falo, porque eu tenho alunos que foram abandonados pelas mulheres. E isso não é uma feminilidade tóxica. Isso é uma ausência de feminilidade. Nossa, não existe. E aí, quando eu respondo isso, cara, mano, não existe resposta. não tem como. Existe Não dá silêncio pra total. contra-argumentar. Não tem como contra-argumentar. Não tem. Entendeu? É verdade. Então, assim, por quê? Porque é a verdade. Nossa, eu nunca. Não é porque eu tô falando, é porque isso foi me revelado. Foi descoberto, tá? Foi me revelado e eu simplesmente tô passando pra frente, tá? Então, assim, esses são os 4 princípios de corrupção matrimonial. Traição, sem arrependimento ou reincidente. Abandono. Ameaça à integridade física ou intelectual. E roubo, engano, né? Algo muito grave. Aí sim, esse homem, ele tem todo o direito de se divorciar, porque o matrimônio já acabou. Deus não tá presente na vida daquela pessoa, tá? Então aí sim, não é um homem feminino. É um homem, às vezes, até masculino e corajoso de enfrentar uma sociedade onde, às vezes, ele vai ser visto como fracassado, entendeu? É verdade. Tá? Aí é o contrário.